Tudo bem, moçada, a gente aí, dando sequência aí, nós vamos continuar vendo agora sobre os movimentos sociais que existiram durante a República Oligárquica. Nós vimos aí os movimentos rurais, né? Então nós vimos aí sobre o movimento de Canudos, vimos a contestado, né? E agora nós vamos ver a respeito das revoltas urbanas que ocorreram durante a República Oligárquica. Nós vamos iniciar pela revolta da vacina. Revolta da vacina vai acontecer no ano de 1904. O local foi na cidade do Rio de Janeiro. Quais foram os motivos, então, que levaram a população a se rebelar, se revoltar contra alguma coisa? Por que do nome Revolta da Vacina? O prefeito da época, Pereira Passos, ele estava desenvolvendo um projeto com o intuito de modernizar o Rio de Janeiro, de aproximar a cidade do Rio de Janeiro às cidades europeias. E aí, né, a ideia de Pereira Passos era alargar as avenidas, né, deixar aí um ambiente bonito, ruas largas, iluminadas, com um bondinho. E aí, olha só, nessa ideia, né, o objetivo então tornar o Rio de Janeiro semelhante às cidades europeias. Quais medidas que ele tomou? O que ele fez? Primeiro, ele vai eliminar os cortiços. Cortiços, eu vou mostrar uma imagem para vocês aí, era um amontoado de casas, uns próximos dos outros, onde as pessoas ali penduravam roupa para secar na rua, né, de fora das casas. A questão da higiene, as ruas não tinham um cheiro muito agradável, né? Elas faziam ali as suas necessidades fisiológicas nos pinicos, jogavam lá da janela das casas, então não era um ambiente muito atraente, não muito bonito. E isso não se via na Europa. A Europa, conforme eu disse, ruas largas, né, modernas, e aí Pereira Passos queria fazer isso com a cidade do Rio de Janeiro. Então uma das ideias era eliminar os cortiços. Aí os cortiços, ó, a imagem para vocês verem aí, ó. Olha isso, amontoado de casas, ó. Aí as varandas, aí as pessoas colocavam roupa para secar aqui. Era tudo muito, as ruas muito estreitas. Olha o movimento das carroças, né? Na época eram carroças. Olha só, muito bagunçado, né? O aspecto não era agradável e ele queria eliminar isso. Ele queria mostrar, né, transparecer aí um aspecto visual agradável. Aí olha só, justificativa. Higienizar a cidade, limpar a cidade. Aí um médico sanitarista da época, muito famoso, Oswaldo Cruz, ele propôs que toda a população seria obrigada a tomar a vacina contra a varíola. Varíola era uma doença, na época, né, que tinham muitas pessoas com essa doença, muitas inclusive chegavam a perder a vida por conta dela. E aí Oswaldo Cruz falou, nós temos que ter uma medida aí de vacinar a população. Como a vacina passou a ser obrigatória, as casas das pessoas elas eram invadidas por policiais e agentes sanitários. Então os policiais e agentes sanitários entravam obrigados na casa das pessoas para vaciná-los. E aí a população, né, a presença ali dos militares, as agulhas eram muito grandes, dava medo nas pessoas, né? E aí vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma comparação com o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos aí o coronavírus. As pessoas estão tendo que tomar cuidados, ficar isoladas em casa, usar máscara quando vão na rua, usar o álcool em gel, todas aí umas recomendações. Ainda não existe uma vacina contra esse vírus. Então suponhamos que venha a existir esse vírus, essa vacina, essa cura, perdão, e aí o governo determina que todo mundo vai ter que ser vacinado, e aí vai ser obrigatório, e os agentes de saúde, junto com a polícia, vão entrar na casa. Aí tem alguém que tem medo de vacina. Aí eles vão falar assim, não, nós vamos te amarrar então, numa cadeira, passar a corda e nós vamos te vacinar. A pessoa vai ficar, no mínimo, ali brava, né? E aí foi isso que aconteceu. As pessoas, como era obrigatório, os policiais entravam, né, com os cacetetes na mão, com armas, as pessoas ficaram indignadas com isso. E aí, olha só, lembrar que muitas das vezes as mulheres ficavam em casa sozinhas, né, por conta dos homens, né, de seu papel masculino ali sair para trabalhar, e essa vacina ela era dada próximo à virilha, nas partes íntimas ali, isso causava constrangimento. A população vai se revoltar contra a atitude, né, tida para eles como arbitrária, tá pensando no nosso bem, ok, para
fazer com que as pessoas não adoecessem. Porém, eles achavam arbitrário chegar e obrigar, né, a polícia a chegar junto, então eles ficaram insatisfeitos com isso. A população vai tomar as ruas do Rio de Janeiro, quebrando trilhos, quebrando bondes, mesmo insatisfeita com essa atitude. Tá aí, ó, a figura do prefeito, a época, o Pereira Passos, ó, aí em destaque, esse senhor aí em destaque é o Pereira Passos, tá bom? Esse aqui, ó, ele é que tomou essas atitudes, inclusive da vacina obrigatória. Oswaldo Cruz, o sanitarista que disse que a vacina era obrigatória, que tinham que tomar essa vacina. Aí nós temos uma imagem, olha lá as pessoas, ó, guerra, né, quase que um conflito. Vejam aí, ó, de cá, né, a guarda nacional à época. Vejam aqui que eles estão em cima de uma espécie de uma seringa, uma ilustração, obviamente, né. Aí as pessoas aqui com cabo de vassoura na mão, com panela, voando até serrote dentro das casas, pessoas contrárias a essa atitude, né. Olha aqui, as pessoas jogando a urina na janela das casas, ó, nos soldados, né? Então foi um conflito aí entre a população e as pessoas do exército. Algumas pessoas perderam a vida durante esse conflito, ok? Olha só, os conflitos de ontem, mortes e feridos. Algumas mortes e alguns feridos. Gazeta de Notícias, vejam aí, ó, ontem com H, né, que era a escrita da época, tá? Então foi notícia de um jornal importante na época aí. Vejam aí, bondinhos revirados, ok? A população insatisfeita. Perfeito? Essa foi então a revolta da vacina. Nós vamos ver no nosso próximo vídeo aula a respeito sobre a revolta da chibata. Outra revolta aí de importância, né? Também urbana, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo.